morreram confiantes em Cristo, eles voltarão à vida, porque isso é promessa de Deus e o Senhor não falha. Mas antes de avançar com o tema, eu gostaria de orar com você. Pense em Deus comigo. Pai querido, nessa hora, Senhor, humildemente te pedimos, ilumina nossa mente e nosso coração, Senhor, para que entendamos Tua palavra e sejamos fortalecidos e animados por ela. É a nossa prece em Jesus. Amém. Muito bem, por falar em dia de finados, esse dia foi comemorado inicialmente no século X, na França. Ele foi instituído no dia 2 de novembro do ano de 998, pelo abade Odílio de Cluny, que ele estabeleceu na sua abadia, uma comunidade monástica, que esse dia deveria ser dedicado para relembrar os mortos e fazer orações de intercessão por eles. No ensino ou na doutrina católica, a alma de muitos mortos está no purgatório, passando por um processo de purificação antes de subir ao céu. Essa iniciativa de estabelecer o dia 2 de novembro como dia de finados, ela se espalhou por todo o mundo católico. E todos os anos milhões de pessoas vão aos cemitérios levar flores, velas, sentimentos e orações. Eu quero iniciar a leitura bíblica de hoje com um texto que a princípio nos parece até estranho, mas você já vai entender que não tem nada de estranho, e sim uma mensagem muito importante e significativa para a gente. Eu me refiro às palavras de Salomão que estão no livro de Eclesiastes. Se você quiser buscar aí na sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, capítulo 7, verso 2. Ouça o que está escrito: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Veja, Salomão diz: melhor é ir à casa onde há luto, morte, tristeza, do que ir à casa onde há banquete, onde há festa, onde há alegria. Parece a princípio estranho, não é? Será que Salomão estaria pessimista, depressivo? Mas ouça o que ele diz na sequência: pois naquela, ou seja, na casa do luto, se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. A questão é que Salomão, como um rei, ele participou de muitos banquetes, muitas celebrações, muitas festas, e ele descobriu que é na dor que se aprende mais. Há mais crescimento, amadurecimento, aprendizagem nos momentos difíceis do que nas horas fáceis de alegria e de celebração. Porém, mesmo assim, é verdade que seria desolador, não é? Encarar a morte, o fim, se nós não tivéssemos esperança em Deus, se nós não conhecêssemos e crêssemos em Jesus Cristo. Porque Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Ele tem poder sobre a morte. Essa é a nossa certeza e é isso que nos dá esperança. Os apóstolos de Cristo, eles testemunharam da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Inclusive, no programa da semana passada, eu falei bastante a respeito disso, que a ressurreição de Cristo fazia parte da pregação dos apóstolos, era um dos aspectos fundamentais, básicos e centrais da pregação dos apóstolos, dos primeiros cristãos. Vamos à segunda carta escrita por Pedro. Está aqui já no finalzinho do Novo Testamento. Segunda carta escrita por Pedro, capítulo 1, e eu leio os versos 16 a 18. Na minha Bíblia está escrito assim: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Vamos pensar um pouquinho aqui nesse primeiro verso. Você ouviu bem o que Pedro está dizendo? Nós não estamos seguindo fábulas engenhosamente inventadas.
Isso aqui não é uma criação humana para iludir, para enganar. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares, diz Pedro, da sua majestade. E aí ele segue: porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está dizendo assim: Jesus é real, nós estivemos com ele, e ele foi sim enviado por Deus, pelo Pai, porque quando nós estávamos com ele no monte, nós ouvimos esta voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Aqui Pedro está se referindo ao momento quando Cristo foi transfigurado diante dele, de Tiago e de João, Mateus capítulo 17, verso 5, e a Bíblia diz que o Pai, referindo-se a Jesus, disse essas palavras lindas: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Veja que após a morte e a ressurreição de Cristo e o retorno de Jesus ao céu, os apóstolos, diz a Bíblia, eles se uniram em oração. E o Espírito Santo veio sobre eles, conforme Jesus havia prometido, e os capacitou para o cumprimento da missão de pregar o Evangelho. E aí eles pregavam com poder, pregaram com autoridade, com sabedoria. E através da pregação dos apóstolos, as pessoas compreenderam, passaram a ter a oportunidade de entender quem foi Jesus, o sentido de sua morte, mas também a mensagem de que ele ressuscitou dos mortos. E eu já abri a minha Bíblia aqui no livro de Atos dos Apóstolos e leio para você o capítulo 2, versos 22 a 24. Está escrito assim, são palavras de Pedro pregando: Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Como eu lhe disse, a pregação relativa à ressurreição de Cristo era parte central na mensagem dos apóstolos. E no verso 32 está escrito assim: Deus ressuscitou esse Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E no verso 36, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou, você e eu podemos estar certos de que Ele vive. Nós temos uma esperança viva, glorificado seja o nome do Senhor. Por isso podemos avançar com segurança, sem medo. Nosso Salvador está vivo. Nós temos uma esperança viva. A esperança é fator preponderante para nos impulsionar para frente, para nos fortalecer diante das tristezas da vida, das perdas, da morte. Sem Cristo não há esperança. A vida sem Jesus é vazia, confusa, sem direção e sem propósito. Na carta aos Efésios, capítulo 2, Paulo nos diz que Jesus nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e nossos pecados. Ele diz assim: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, vocês não tinham esperança e viviam sem Deus no mundo, mas louvado seja o Senhor, porque agora nós temos Cristo, e tendo Cristo nós temos esperança, porque nós temos vida em Jesus, porque Ele ressuscitou dos mortos. Os filhos de Deus todos temos uma viva esperança. Mas eu quero voltar ao testemunho e à pregação de Pedro. Ouça essas palavras inspiradoras. E agora eu leio na primeira carta.
escrita por Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Isso. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Eu quero ler e refletir com você em cada verso. No verso 13 está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro glorifica o nome do Senhor e diz, eu repito, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Com Cristo a esperança é real, viva, ativa e dinâmica. Pela fé nós já podemos ver o fim da jornada presente e nosso futuro eterno. A ressurreição de Cristo nos assegura que a morte foi vencida. Você se lembra das palavras de Jesus dirigidas a João, quando João estava exilado numa ilha chamada Pátimos? João estava ali preso por ser um pregador do Evangelho. Então Cristo ressuscitado, glorioso, se manifestou a ele. E João diz que a voz do Senhor era forte como o som de muitas águas. O rosto de Jesus brilhava como o sol. E ao vê-lo, João diz assim: eu caí aos seus pés como morto. E o Senhor me tocou e me disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, porém vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso está em Apocalipse, capítulo 1. O Senhor Jesus diz a João assim: eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eu estou vivo. Pelos séculos dos séculos significa eu sou eterno, eu estou vivo. Quando Jesus diz assim: eu tenho as chaves da morte e do inferno, o inferno aí é a palavra grega Hades, que significa morada dos mortos ou sepultura. Quando Jesus diz que ele tem as chaves da morte e do inferno, significa que ele tem autoridade, poder sobre a morte, poder sobre a sepultura. A morte não tem a palavra final. A sepultura não é a sua morada definitiva. Se você crê em Jesus Cristo, o Cristo que vive, que ressurgiu dos mortos, Ele é a garantia do futuro eterno, dos remidos, dos salvos. Glorificado seja o nome do Senhor. E olha, no texto de Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, agora eu leio os versos 4 e 5. Pedro prossegue dizendo dessa forma. Eu disse primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 4 e 5. Depois de dizer que Jesus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a sua ressurreição, ele diz assim: para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e está reservada nos céus para vocês, que guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último dia. Oh, louvado seja o Senhor! A herança dos salvos é tão certa quanto a existência e a fidelidade de Deus. Pedro diz que essa herança está reservada no céu para os que são guardados pelo poder de Deus, o poder que faz por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Essa herança é a salvação eterna obtida pela fé e que será revelada no último tempo, na última hora, na manifestação gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. Esse será o momento da libertação definitiva. A partir daí nós estaremos livres do pecado, livres de toda a maldade, de todas as consequências do pecado. Não é maravilhoso pensar nisso? Quer ver mais as palavras de Pedro? Eu leio agora os versos 6 e 7. Está escrito assim: nisto vocês exultam,
embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nisso, diz Pedro, não é? Nisto, referindo-se à nossa viva esperança, vocês exultam, pela certeza de que o bem vencerá o mal. Deus terá a palavra, a última palavra no grande conflito que é travado há séculos entre o bem e o mal. Se bem, diz Pedro, no presente, por breve tempo, se necessário, nós somos contristados por várias provações, ou seja, diversos tipos de provas que o diabo manda, produz para nos destruir, e Deus permite para nos amadurecer, para nos salvar, para nos fazer crescer. E essas provações são por breve tempo, quando comparadas com as glórias da eternidade que nós desfrutaremos a partir da revelação do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda para nos buscar. Essa que é a nossa bendita esperança, a maior expectativa do povo de Deus. A segunda vinda de Cristo será o clímax da nossa redenção. Esse é o evento mais anunciado em toda a Bíblia. Essa é a profecia mais aguardada. Será o maior acontecimento da história. Creia, aquele que vem virá e não tardará. Nós temos uma viva esperança. E eu quero continuar com o texto aqui de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1. Agora nos versos 8 e 9, ele diz assim: mesmo sem tê-lo visto, ou seja, sem termos visto Jesus quando ele esteve aqui, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. A questão é que muitos dos primeiros leitores dessa carta de Pedro, eles não conheceram Jesus assim pessoalmente, como nós também não, é claro. Mas mesmo assim, Pedro diz: vocês o amam. Vocês creem nele e vocês exultam com uma alegria indescritível. Essa alegria, eu poderia dizer que é o júbilo, a alegria da união espiritual com Cristo, que vai além da capacidade da expressão da linguagem humana. Essa é uma satisfação que só é vivida por aqueles que foram, como diz Pedro, regenerados para uma viva esperança. Você se lembra que Jesus disse: bem-aventurados ou felizes os que não viram e creram? Isso está em João capítulo 20, verso 29. Finalmente diz Pedro que nós obteremos o alvo da nossa fé, a salvação da nossa alma. Sem dúvida, essa é mais uma afirmação de que um dia nós estaremos completamente livres do mal e desfrutaremos a herança eterna. Já quase no final da sua segunda carta, Pedro diz assim com convicção, e é a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Essa é a bendita esperança de todos os filhos de Deus, em todos os tempos, segundo sua promessa. Ou seja, de acordo com aquilo que ele mesmo disse e prometeu, nós esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Será que eu estou falando agora para alguém que se sente triste? Eu sei que estou. Aqui eu tenho o privilégio de alcançar milhares e milhares de pessoas. E eu sei que falo para pessoas felizes, alegres, realizadas, mas também para pessoas tristes. Talvez você esteja triste porque você perdeu alguém que você ama e você sente muita saudade. Ou talvez você
se sinta temeroso. Você tem medo, tem receio da morte, da sua própria morte ou de alguém que lhe é assim muito precioso. O Senhor nessa hora lhe diz assim: filho, filha, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Significa que o Senhor está lhe dizendo assim: meu filhinho, minha filhinha, a morte não é o fim. Até porque não existe fim para quem vive unido àquele que é eterno. Depois da ressurreição de Cristo, o túmulo deixou de ser a porta de entrada para a morte e passou a ser a porta de saída. Sim, eu vou insistir nessa ideia. Eu disse que depois da ressurreição de Cristo, o túmulo deixou de ser a porta de entrada para a morte e passou a ser a porta de saída, porque com a ressurreição de Cristo nós podemos ter certeza de que todo aquele que vive, crê em Cristo e desce à sepultura, um dia da sepultura será erguido para a vida eterna. Foi o Mestre quem afirmou isso. Você conhece o texto de João capítulo 5, versos 28 e 29? Se você não conhece, você precisa conhecê-lo. Eu vou fazer questão de lê-lo aqui e já aproveito e peço a você que marque esse texto na sua Bíblia, se é que ainda não está marcado. Evangelho escrito por João, capítulo 5, versos 28 e 29. O Senhor Jesus diz assim: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Jesus diz: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, ou seja, todos os que se acham mortos, ouvirão a sua voz, ouvirão a voz do Senhor e sairão. Você entende que Deus aqui está dizendo que todos os mortos um dia ressuscitarão? É verdade que em dois momentos diferentes. A Bíblia fala da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida eterna, a ressurreição dos salvos, e uma segunda ressurreição, um segundo momento de ressurreição, que é dos perdidos, que em seguida serão destruídos por completo. Não se maravilhem disso, disse Jesus, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Essa é a primeira ressurreição, é a ressurreição dos salvos para a vida eterna. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo ou da condenação. Mas o fato é que um dia todos aqueles que viveram e confiaram no Senhor serão ressuscitados para a vida eterna. Que o Senhor conforte nesse dia e nessa hora o seu coração. Se você se sente triste por ter perdido uma pessoa amada, que viveu e confiou no Senhor, você vai reencontrá-la, se você quiser. Porque se você se colocar nas mãos de Deus, um dia você vai encontrar esse seu querido, essa sua querida que descansou em Cristo. Se essa pessoa amada descansou no Senhor, agora seu encontro com ela só depende de você e não mais dela, porque ela já fez a sua parte. Agora que você vive, é hora de você fazer a sua, ou seja, permaneça unido ao Senhor, vivendo pela fé em Cristo. E se você morrer antes da segunda vinda de Cristo, você será ressuscitado. No mesmo dia, quando essa pessoa amada que já faleceu será ressuscitada também. Mas se você estiver vivo ou viva até o dia da volta de Jesus, a promessa do Senhor é: Ele dará a você também um corpo novo, perfeito e glorificado. E nesse dia você terá a alegria de se reencontrar
com o seu querido ou os seus queridos que já morreram, porém morreram em Cristo e serão ressuscitados nesta hora sublime para a vida eterna. Deus abençoe, que você tenha uma viva esperança, que a sua esperança esteja em Cristo, porque lembre-se disso, Cristo vive, e porque Ele vive, nós também viveremos. É hora da música do Quarteto Arautos do Rei, e essa é uma das canções mais recentes desse grupo musical, e a mensagem é forte. A mensagem diz que Jesus virá na hora certa, se os homens crerem ou não. Se até zombarem e desprezarem essa mensagem, tudo ok, mas Jesus virá a si mesmo. Porém, lamentavelmente, virá para a condenação deles e não para a salvação deles. Mas todos aqueles que crerem, como Noé e sua família creram quando Deus anunciou o dilúvio, então Jesus virá para a sua e para a minha salvação. Ouça agora, Arautos do Rei, acontecerá. As promessas de Deus não falham, com certeza se cumprirão. Pode até demorar, podem muitos duvidar. Deus é Deus, sua palavra não falhará. Se quiserem zombar ou até gargalhar, nada altera o que será. Pois no tempo de Deus, na sabedoria do Pai, você pode esperar, pode confiar, pode anunciar que acontecerá. Assim foi nos dias de Noé, assim vai ser bem no final. Muitos não vão acreditar, até que veio a primeira gota, até que o céu se tornou escuro, quando o riso se tornou em pranto, quando os olhos finalmente creram, quando tristemente compreenderam. Se Deus diz, assim será. O relógio de Deus não para, e a hora já vai chegar. Põe tua fé no Senhor, põe tua vida no altar. Fica em paz, teu lugar garantido está. Se ao teu lado caírem, estende a mão, os ajude a levantar. Pois o povo de Deus
E aí, o que você achou dessa canção? Forte, não é? Oh, eu gosto disso. É assim mesmo. Podem zombar, como diz a canção, podem até gargalhar, façam o que quiserem. Deus dá liberdade para todo mundo viver como quiser viver, né? Crer no que quiser crer. Mas o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, nos orienta e nos motiva por seu caminho. E só há segurança no caminho do Senhor e na sua palavra. Felizes são aqueles que, em vez de desprezarem a palavra do Senhor e as promessas de Deus, eles creem nessa palavra e nessas promessas. Porque breve Jesus voltará, e Ele voltará para a minha e para a sua salvação, se nós crermos de todo o nosso coração. Eu comecei a nossa reflexão de hoje com o texto de Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, onde Salomão diz que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. E como eu disse, parece que ele está pessimista, mas não. Salomão explica e diz assim: pois naquela, ou seja, na casa do luto, se vê o fim de todas as pessoas e que os vivos o tomem em consideração. Eu gostaria agora de concluir nossa reflexão e já em seguida orar. Eu quero concluir com um texto de Moisés, que está no Salmo 90, verso 12. Ouça bem o que está escrito. Essa é uma oração de Moisés. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Moisés está orando a Deus. E ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Claro que isso aqui não é literal. Não significa que ele não soubesse contar e está pedindo a Deus para lhe ensinar, não é isso. É como se Moisés dissesse assim: Senhor, me ajude a entender que essa vida aqui é curta, é incerta. Me ajuda, Senhor, a entender que eu sou finito, sou mortal, não sou indestrutível, para que alcancemos coração sábio. Ou seja, para que eu tenha sabedoria de administrar, para administrar essa vida curta e incerta. Porque apesar de curta e incerta, essa vida aqui é muito importante. Porque o nosso futuro eterno, de acordo com a Bíblia, é definido agora. Durante essa existência é que você define onde passará a eternidade. Se você passará a eternidade com Deus em seu reino de glória, desfrutando a vida eterna, ou se você se tornará cinza debaixo dos pés dos salvos, ou seja, você será destruído para sempre. Por isso eu chamo você, creia em Jesus Cristo, receba-o como seu Senhor e seu Salvador pessoal e desfrute em Jesus Cristo uma viva esperança. Que você seja movido e dominado por essa esperança gloriosa. Cristo vive, porque Ele vive e um dia nós viveremos, e juntamente conosco estarão todos aqueles que já viveram, porém morreram, confiantes em Cristo. Deus abençoe, conforte o seu coração e lhe conduza para desfrutar essa viva esperança. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo agora. Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, e nosso coração Te louva, Senhor, porque temos uma viva esperança, porque o Senhor Jesus Cristo vive, e porque Ele vive, nós viveremos também, e viverão juntamente conosco todos aqueles que creem em Ti. Estamos nas Tuas mãos, Senhor. Confirma essa palavra em nossa mente e em nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe toda a sua família e vamos prosseguir firmes no Senhor, porque quem encontrou o Senhor, encontrou o que há de melhor na vida. Deus abençoe. Termino lembrando que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um beijo no seu coração. A gente se vê. Tchau.